Nome do Senhor. História conhecida de nós, mas o Senhor quer nos relembrar algo nessa noite. Quer nos relembrar inclusive o poder que há em atitudes. Atitudes nossas, o poder que há na nossa fé, ou o poder também que há na fé daqueles que nos cercam. Mas algumas perguntas a gente começa a fazer. Quem seria esse paralítico em Cafarnaum? Quem seria esse homem que estava passando por essa dificuldade? Talvez de nascença, ou talvez por ter sofrido um acidente, ou talvez que, como era atribuído na época, quando a gente lembra que já estudamos aqui, do paralítico do tanque de Betesda, que já estava há 38 anos e foi atribuído a ele, que ele estava naquela situação por conta de um pecado. Inclusive foi orientado que ele precisava endireitar o seu caminho para que após aquilo não acontecesse com ele coisa pior. Mas quem era o paralítico de Cafarnaum? A Bíblia não relata nada sobre ele. Ele é aparentemente um desconhecido. Certamente estaria paralisado há muito tempo e de repente já teria até gastado muitos recursos para ver se conseguiria pelo menos aliviar a situação em que ele se encontrava. Assim também nos fazendo lembrar da mulher do fluxo de sangue, que a Bíblia relata que ela já tinha ali gastado tudo quanto tinha, já tinha gastado as suas posses, procurando recurso para aliviar aquilo que a afligia tanto, para aliviar aquilo que a oprimia, para aliviar aquilo que trazia vergonha para ela, para aliviar inclusive aquilo que de repente trazia vergonha para a família dela. Como eu já disse, devido ao preconceito da época, algumas situações, essas pessoas elas eram desprezadas, e essa mulher, essa situação ela era chamada de imunda e não podia estar ali no meio do povo. E quantos de nós e quantas pessoas que a gente conhece encontram-se nessa mesma situação? Situação de enfermidade, situação de dores, muitas vezes sem entender, ou muitas das vezes batendo no seu peito ou no seu interior com vaidade, dizendo: mas eu fui tão bom, eu caminhei honestamente, eu paguei as minhas contas, não fiz nada de errado, não bebi, não fumei. Mas queridos, nós precisamos entender que nesse mundo nós estamos sobre os olhos daquele que ninguém pode se esconder. Nós estamos nos olhos diante daquele que sonda os corações e sabe a verdadeira intenção dos corações, mas que por sua infinita misericórdia, como nos alcançou, como alcançou aquela mulher do fluxo de sangue, que tinha expectativa de que somente ao tocar nele ela seria curada. E foi assim que aconteceu. E ela alcançou o milagre dela e alcançou a cura, nos fazendo lembrar, queridos, que podemos gastar o nosso recurso, podemos gastar o nosso dinheiro buscando algumas soluções, mas a solução correta, ela só vem em Jesus, aquele que tudo pode fazer. Não adianta na nossa vaidade buscarmos a força na nossa conta bancária, ou buscarmos a força no conhecimento que adquirimos, porque o apóstolo Paulo diz Ou seja, a Bíblia nos diz a respeito do apóstolo Paulo que ele foi criado aos pés de Gamaliel,
que era uma escola que tinha na época muito conceituada para os judeus, e aqueles que eram formados nessa escola tinha uma posição a mais na sociedade, inclusive no âmbito religioso. Mas ele pôde declarar ao teu encontro verdadeiro com Cristo, ele pôde declarar que tudo aquilo que ele tinha aprendido, e tudo aquilo que estava dentro do intelecto dele, que ele achava que era muito importante, e se considerava até superior a outras pessoas, ele considerou tudo isso como esterco. E não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor que está dizendo. Ignorou tudo isso, porque realmente ele entendeu que importante é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas elas vão sendo acrescentadas no percurso. Mas voltando ao texto dessa noite, desse paralítico que até então era rejeitado por muitos, mas não rejeitado por todos. Esse paralítico que era rejeitado por muitos, mas não rejeitado por todos. Porque, queridos, aqui nós podemos observar e podemos aprender que quem levou esse paralítico para receber o milagre de Jesus foram seus amigos. A Bíblia fala que enumera 4 amigos. Mas quando a gente para analisar o percurso desses amigos, a gente passa para analisar eles tentando levar esse paralítico a Jesus. Nós podemos ver que eles encontraram obstáculos, não foi fácil. E me vem à mente, me vem uma preocupação no meu coração. Nessa noite, a quem nós temos dado ouvido, ou de quem nós temos nos aproximado, ou quem são os nossos amigos? Quem realmente são aqueles que têm nos cercado no nosso dia a dia? Será que quando nós caímos em enfermidade, será que se por algum momento nós viemos a nos desviar do caminho do Senhor, esses amigos vão nos levar para perto de Deus, para sermos curados, para sermos sarados por Ele? Será que podemos confiar em amigos assim nos dias de hoje? E a palavra de Deus nos diz: vede prudentemente como andais, não como necios, ou pessoas que são chegadas a tantas outras coisas, mas andai em direção ao Senhor, que é perfeito. E não só andando em direção ao Senhor, ande com pessoas que estejam de acordo com o seu propósito, com a sua visão. Porque a Bíblia diz para nós, como nós tivemos a oportunidade de ministrar num casamento, que quando é melhor serem 2 do que um, porque quando um cair, o outro vem e levanta. Quando um tropeçar e falhar na caminhada, o outro vem e levanta, como esse paralítico que teve a oportunidade de ter 4 verdadeiros amigos, que ali caminharam com ele, o carregando no colo, ou carregando naquela cama, e direcionando ele em direção a quem realmente poderia resolver o problema, em direção daquele que realmente está toda autoridade debaixo do céu, da terra e debaixo da terra, que é o Senhor Jesus. E queridos, qual foi o resultado da atitude desses amigos? Qual foi o resultado desse encontro? O resultado desse encontro foi que uma pessoa entrou paralítica e sofrendo ali com pecados, e Jesus pôde dizer para ele: os seus pecados estão perdoados. E precisamos estar atentos, porque muitas vezes nós estamos cercados de pessoas, cercados
de gente que se apresenta como nossos amigos. E quando recebemos uma palavra de motivação, recebemos uma palavra do Senhor para nós, eles começam a tentar chamar a atenção, começam a tentar a desviar o nosso foco, atrapalhar da nossa bênção chegar a nós. Mas Jesus está atento no seu pedido nessa noite. Jesus está atento no que você veio buscar dele nessa noite. E mais uma vez eu repito, aquele que tudo pode resolver está aqui nessa noite. Ele vem falando com você. E o resultado desse encontro, o resultado da boa vontade desses amigos, o resultado da fé desses amigos, inclusive daquele paralítico que estava ali, foi salvação, foi restauração, foi cura. Porque o que era impossível para a vista de muitos daqueles que estavam ali, foi possível para aquele que tudo pode fazer. E como nós temos, agora olhando para dentro de nós, como nós temos nos apresentado aos nossos amigos? Que tipo de amigos nós temos sido? Agora uma reflexão para nós nessa noite. Porque é muito simples, é muito fácil a gente falar de outras pessoas, ou apontar as outras pessoas, mas e olhando para dentro de nós? Será que nós temos sido amigos que ao olhar a vitória, a conquista do nosso irmão, nos desapontamos? Ou dentro de nós há aquele olhar de frustração, por que ele não eu? Será que nós temos alegrado com a alegria do nosso irmão? Será que nós estamos entristecendo com a tristeza do nosso irmão? Será que nós estamos levando, sendo amigos que levam os nossos amigos a caminharem em direção a Cristo? E como nós podemos aprender com esses 4 amigos? Primeiro, apresentando para eles aquele que tudo pode resolver. Mas como a gente pode apresentar alguém que a gente não conhece? Então, para apresentar a pregação do Evangelho, temos que buscar a Deus em oração e leitura da Palavra de Deus. Precisamos estar longe da roda dos escarnecedores. Precisamos estar tendo uma boa conversa, tendo um bom comportamento no ambiente onde a gente está. Pela insistência em convidar amigos e convidar pessoas a estarem aqui conosco, se rendendo aos pés do Senhor. Porque, queridos, eu já disse isso aqui e repito nessa noite. Não há lugar melhor para se estar senão diante do Senhor. Mas não há lugar melhor para se estar também no lugar onde a gente encontra o Senhor, mas amigos também que nos direcionam ao Senhor, aqueles que estão conosco. Se temos caminhado aqui com algumas pendências entre amigos, passemos em revista, mais uma vez, como temos sido no nosso relacionamento um com os outros. Passemos em revista como temos nos portado uns com os outros, ou vivemos só a nossa vida do nosso jeito, no nosso particular. Precisamos, queridos, nos importar verdadeiramente, nos entregar uns aos outros em amor.
Temos que ser um, porque Jesus, no Evangelho de João, capítulo 17, ele faz uma oração por mim. Jesus, além de morrer na cruz, antes ele faz uma oração por mim e por você. Se Jesus, ele diz: Pai, que eles sejam um, como eu sou contigo. Que eles sejam um, como nós somos um, como nós vivemos em unidade. Porque, queridos, quando observamos e quando nos deparamos realmente com um outro personagem da Bíblia, que foi Jó, que passou por tanta dificuldade, tanta tristeza, tantas lutas, mas quando você lê o livro de Jó, uma palavra lá no final, ela me soa muito interessante, muito propícia para este momento. A palavra de Deus diz que o cativeiro de Jó, ou a situação em que Jó estava, ela foi modificada quando Jó orou pelos seus amigos. Queridos, não deixemos de orar pelos nossos amigos. Não nos envolvamos nas situações do dia a dia. Não podemos esquecer uns dos outros. Porque eu queria encerrar essa palavra dessa noite, deixando patente, deixando declarado, observando esses 4 amigos desse paralítico. E podendo dizer para você, podendo declarar que a unidade, ela traz milagres. A unidade, ela traz milagres. Quando nós formos um com os outros e um em Cristo, haverá milagres. Porque quando eles se uniram com um propósito, e um propósito honesto, um propósito lindo, que foi buscar a quem podia resolver o problema do amigo. Quando eles colocaram dentro do seu coração: não, nós vamos lá, não importa o obstáculo que nós vamos enfrentar, nós vamos lá e vamos alcançar o nosso milagre. Então eu repito mais uma vez para você nessa noite: a unidade traz milagre. Então, se algo não tem acontecido da forma que a gente gostaria que acontecesse em nossas vidas, se o milagre ainda não veio, porque ainda falta algo em nós. Preste atenção. Não falta algo só em mim ou só em você, falta algo em nós, porque Jesus declarou: seja feito segundo a fé de vocês. Grande é a fé de vocês. Então, se vocês tiverem fé junto com a do paralítico, o resultado veio. E repita comigo nessa noite: a unidade gera milagre. A unidade gera milagre. Coloque-se de pé no seu lugar.